ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Salve, amados ouvintes, com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Fique conosco até o fim deste vídeo. Não vá embora no meio do caminho. Jesus tem uma palavra para você. Não sou eu que prego, não sou eu que falo, não sou eu que ministro, mas sim é o Santo Espírito do Senhor Jesus Cristo que está em mim. E o Espírito Santo não habita em templo imundo, então eu procuro me santificar ao Senhor. E se você quer ter também o Santo Espírito de Deus, se santifique. Peça para Jesus Cristo te lavar com o sangue dele que verteu na cruz do Calvário. E o Espírito Santo do Senhor habitará em ti. Louvado seja Deus. Sem mais delongas, meus queridos, peço que redobre a sua atenção para a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7, versículos 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E ela ia, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. Aleluia. Louvado seja Deus. O defunto assentou-se e começou a falar. Entregou a sua mãe. E de todos se apavorou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 17 também. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Aleluia, vamos orar. Que palavra gloriosa. Que palavra maravilhosa. A minha alma se alegra muito só em fazer essa leitura e ver o poder do Senhor Jesus Cristo. É demais, é muita alegria estar na presença do Senhor. Vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Obrigado pelo pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Aleluia, Senhor Jesus. Pai amado e soberano Deus, tu és lindo e maravilhoso. Santificado és tu entre as nações e seu nome exaltado entre todos os povos, reinos. Pois tu és o único digno de honra, glória e louvor, Jesus Cristo. O Senhor é o único digno de reverência. O Senhor é o único que merece
toda a atenção, reverência e prestação de culto. Louvado seja teu nome, Jesus. Obrigado, Pai. Fala com este povo, Senhor. Eu não sei quantos vão ver este vídeo, quantos irão assistir, mas fale com teu povo através de mim, Senhor Jesus, para a glória do teu santo nome. Amém. Aleluia. Amados, o livro do Dr. Lucas, para quem não sabe, Lucas ele foi um médico muito famoso. E quero crer eu que por ser ele um médico, ele se converteu a Jesus Cristo exatamente por ele ser médico, porque Jesus Cristo fazia coisas inacreditáveis na época. Na época, o que a medicina poderia fazer era muito pouco. Nos dias de hoje, muita coisa pode ser feita através da medicina. Muitas coisas podem ser feitas através da medicina nos dias de hoje. Mas no dia de antigamente, muita pouca coisa poderia ser feita, né? Então, Lucas, sendo ele um médico, ele teve curiosidade de Jesus. Quero crer eu que ele teve essa curiosidade em Jesus, porque Jesus Cristo curava qualquer tipo de enfermidade. Imagine um médico vendo um paralítico, fala: o paralítico não pode mais andar, e chega Jesus Cristo e fala: levanta e anda, meu filho, está curado. Imagine a cara do médico observando, analisando aquilo e falando: isto é impossível, isso não tem lógica, isso não pode, isso daí realmente é o poder de Deus, aleluia. Então quero crer que ele se converteu a Jesus pelos bens feitos de maravilhas e proezas que Jesus Cristo fez, apesar de não ter sido o foco principal de Jesus Cristo na terra, curar, mas ele curava por íntima compaixão, para testificar o seu poder, para testificar o seu nome, para engrandecer o seu nome entre tudo, entre todas as nações, que Jesus Cristo realmente é o soberano de tudo e de todos, está acima dos céus e dos céus e dos céus. Ninguém foi ao céu a não ser aquele que desceu do céu, Jesus Cristo, Filho do Homem. Ninguém está no céu ainda, meu querido, ninguém foi para o céu ainda. Só Jesus Cristo foi ao céu. Todos aqueles que morrem em Cristo Jesus, eles vão para o paraíso, seio de Abraão. E todos aqueles que morrem sem Jesus Cristo, é dura essa palavra, mas o inferno está aguardando essas pessoas que morrem sem Jesus Cristo. E morrer sem Jesus Cristo não é dizer que tem o Jesus Cristo no coração, porque isso da boca para fora qualquer um pode dizer. Dizer que tem Jesus Cristo no coração qualquer um pode dizer. Mas ter Jesus Cristo no coração não é simplesmente falar que tem Jesus Cristo no coração, mas é agir como Jesus Cristo agiu, é falar como Jesus Cristo falou, é andar como Jesus Cristo andou, é amar como Jesus Cristo amou, é perdoar como Jesus Cristo perdoou. Então o livro do Dr. Lucas, ele escrevendo essa passagem, ele está falando de algo que aconteceu quando Jesus Cristo estava indo com seus discípulos e uma grande multidão o seguia. Seguia uma grande multidão e Jesus Cristo estava andando. E uma coisa interessante, que quando Jesus entra na cidade de Naim, estava tendo um funeral. Estava tendo um funeral ali naquela cidade. Uma viúva que tinha um único filho. A palavra de Deus diz: o filho único de uma viúva. Era o único filho daquela mulher. Aquela mulher já não tinha mais marido para poder cuidar. Antigamente as viúvas, elas não tinham ninguém para cuidar após a morte do seu marido. Não é igual aos dias de hoje, que as viúvas, que as mulheres poderiam trabalhar. Nos dias de hoje as mulheres trabalham. Tem muita mulher que é muito mais eficiente que homem em certas ocasiões. Não querendo exaltar demais as mulheres, não querendo ser feminista nem nada disso, mas vamos também deixar de ser machistas e ser realistas. Que existem muitas mulheres que são muito mais
capacitadas do que alguns homens, porque elas buscam se capacitar, se mostram capacitadas, se põem para se capacitação, e Deus honra mesmo, e pronto, acabou, não tem essa. Então, tem mulheres que são capacitadas mesmo por Deus, são muito mais em sabedoria, em conhecimento melhores do que os homens em alguns cargos e ações, tá? Por isso que tem muita gente que prefere contratar mulheres para certos tipos de cargos, certos tipos de situação, por causa devido à eficiência e à capacidade que elas têm. Se assim não fosse, não teria tanta mulher em algumas áreas aí, né? Além de homens. Naquela época, as mulheres elas não trabalhavam. Naquela época, as mulheres não tinham trabalho. Naquela época, as mulheres não tinham salário por si só. Elas dependiam dos seus maridos, e quando perdiam os seus maridos, ela dependia dos seus filhos. E quando não tinha os filhos, ela dependia de doações para a sobrevivência. Ela dependia de doações para sobreviver. Se as pessoas não trouxessem algo para ela comer, ela passava fome, passava necessidade. E ela tinha um único filho. O filho era o único meio de sustento daquela mulher. Naquele menino era o único que podia dar o sustento. Aquele menino era o único que podia trazer o pão, que podia trazer a água, que podia trazer o mantimento. Ou seja, aquele menino era a única esperança daquela mulher. Pois aquela mulher já havia perdido o seu marido. Aquela mulher já tinha perdido o seu porto seguro, o seu sustento, o seu pilar, a sua estrutura, o seu marido. E tudo que lhe faltou foi o filho, que é a sua bênção de seu ventre, a bênção de seu ventre. E aquele filho ia ser a esperança dela, ia ser o sustento dela, ia cuidar dela como o macho alfa da casa. Pois assim que o macho alfa, o pai, morreu, o macho beta, o filho, passa a ser o macho alfa. Então ele tinha a responsabilidade de trazer o mantimento, de cuidar da casa, de cuidar de sua mãe ali. No entanto, aquele menino veio a falecer. A Bíblia não relata quantos anos ele tinha, mas relata que ele foi um único menino daquela mulher, um único filho. O seu marido lhe deixou uma única herança, um único filho. E agora, nesse exato momento, aquele menino estava morto. Agora, nesse exato momento, aquele menino estava levando para ser sepultado. Naquele exato momento já tinha sido velado. O velório já havia sido acontecido. Porque quando as pessoas morrem, primeiro se faz o velório, depois do velório leva o menino até a pessoa, o cidadão, o CPF cancelado, até o... Me perdoe, desse do CPF cancelado, por favor, me perdoe esse do CPF cancelado. Não é lícito que fale, me perdoe em nome de Jesus Cristo, não é uma coisa digna, não é uma coisa bonita de se falar de uma pessoa que morreu, de um ente querido de alguém. Querendo ou não, independente se a pessoa era boa, se era ruim, se era bandido, se não era bandido, se era é, independente de tudo, esse negócio de CPF cancelado é uma coisa muito dura e rude a ser dita, porque mesmo que a pessoa ela seja uma pessoa delinquente, uma pessoa que não se atenta para as leis, uma pessoa que não se atenta para o bem, uma pessoa que só faz o mal, mesmo ser uma pessoa que só faz o mal, só quer o mal, é, um ser humano que ama alguém, que alguém ama aquela pessoa, como mãe, pai, independente das ações serem ações ruins, né? Então, esse negócio de CPF cancelado não é uma coisa boa a se dizer, nunca, em nome de Jesus, me perdoe. Naquele momento, aquela pessoa ela estava sendo sepultada, o ente querido de alguém estava sendo sepultado após a sua morte, após o velório se leva a pessoa até o cemitério, né? Às vezes o velório é na casa, às vezes o velório pode ser no próprio cemitério, às vezes o velório é na igreja, né? Tem toda uma tradição do velório ser na igreja, ser na casa, ser no cemitério mesmo, isso depende de pessoa para pessoa, né? Então, depois disso, a pessoa é levada em um cortejo fúnebre até ao sepulcro, até a sepultura, onde vai deixar a pessoa ali e é
é uma coisa muito forte, né? Você simplesmente deixar um pedaço de você num buraco. É uma coisa muito forte, porque você está deixando um pedaço de você, uma parte de você, num simples buraco. É uma coisa muito dura, muito dolorosa. Imaginar que um dia você vai deixar um pedacinho de você. E aquela mulher, ela já tinha enterrado seu marido. Ela era viúva. Imagine a dor da mulher tendo que ter que enterrar o seu marido, já ter que entregar o seu marido à terra, se render à morte e se conformar que perdeu o seu marido, né? E o seu filho foi o seu conforto, o seu filho se tornou o seu porto seguro, a sua segurança naquele exato momento, a sua esperança, porque ela já havia perdido um pedaço dela mesma, que é o seu marido, e o seu filho, aquele pedacinho dele, pedacinho dela que sobrou, que era a pequena lembrança do seu marido, a raiz de muitas alegrias, de muitos sorrisos. E naquele exato momento, ela estava levando seu filho para deixar num buraco, um simples buraco. A sepultura, o sepulcro não passa de um simples buraco. É duro pensar desse jeito, mas infelizmente não, a sepultura não passa de um simples buraco. E deixar um pedacinho da gente lá não é uma coisa fácil. Ainda mais nos dias de hoje, no qual nós vivemos, nessa pandemia horrível. Tem muitas pessoas deixando muito pedacinhos de você em um simples buraco por um vírus terrível, um vírus mortal, e isso é, é muito difícil, é muito difícil nos dias de hoje pensar que muita gente, não no Brasil, mas no mundo todo, é universal, foi uma coisa universal. Imagine o mundo inteiro passando pela mesma situação, o mundo inteiro passando pela mesma dificuldade, deixando ali todos os dias um pedaço de si. É um marido, é uma esposa, é um filho, é uma mãe, é um pai, é um tio, é um irmão, é uma sobrinha, é um sobrinho. É muito complicado essa situação que vivemos, e deixar um pedacinho de você num simples buraco, só em pensar já me dá agonia. Só em pensar em ter que deixar um pedacinho de mim num simples buraco é uma coisa muito dura, uma coisa muito agonizante, só de pensar. Agora, imagine passar por uma situação. Você que já passou por a situação, eu peço que o Senhor Jesus Cristo possa confortar o seu coração, porque não é uma coisa muito fácil. Realmente, eu não sei exatamente o sentimento, a ação de passar por uma situação como esta, mas eu sei que não é uma situação fácil, porque só de pensar já dá calafrios, imagine passar por uma situação dessa. E aquela mulher, ela estava deixando um pedacinho dela num simples buraco. Ia deixar seu filho no simples buraco. Ia perder um pedacinho de você. Ela não estava perdendo só a sua segurança, ela não estava perdendo só a sua esperança. Ela estava perdendo um pedacinho dela. Ela estava perdendo uma parte dela. E uma parte do marido dela que já tinha ido. Porque o filho é uma parte de dois, de mãe e de pai. E ela já havia perdido o marido. E o filho, querendo ou não, ele é uma parte do pai, uma parte da mãe, e é um pedaço de uma lembrança, né? O filho, querendo ou não, passa a ser um pedaço de uma lembrança. Então ela estava perdendo ali a sua lembrança, sua esperança, seu conforto. Ela estava perdendo tudo. Tudo, 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 tudo.
Porque ela não ia ter mais nada, ela não ia ter como comer, não ia ter como se sustentar, não ia ter como pagar as contas, não ia ter como pagar água, não ia ter como pagar luz, não ia ter como pagar IPTU, IPVA, seja lá qual fosse as contas da época, os impostos da época, ela não tinha como se manter, porque o seu único filho estava sendo carregado para ser deixado num simples buraco. É difícil pensar nisso, mas é a realidade. É duro pensar assim, mas é a realidade. Mas quando Jesus chegou à porta da cidade, quando Jesus Cristo chegou à porta da cidade, se acendeu uma luz no fim do túnel. Aquela mulher não viu a luz no fim do túnel. Ninguém viu a luz no fim do túnel. Ninguém viu. Ninguém viu Jesus ali como um ser que poderia ser a solução de tudo. Um ser que poderia ser a solução de todos. A solução de todos os do fim de todos os males. Ninguém achava que Jesus Cristo podia ser o fim de todos os males, poderia trazer de volta a esperança daquela mulher, poderia trazer de volta o conforto daquela mulher, que Jesus poderia trazer de volta o filho daquela mulher. Ninguém jamais pensou nisso. Ninguém jamais imaginou isso. Isso estava fora de cogitação, porque ninguém conhecia Jesus e muito menos o poder de Jesus Cristo. Poderiam ter ouvido falar de Jesus Cristo, mas ver ele fazendo algo deste tamanho, algo desta magnitude, algo desta ação, um poder tão grande como este, isso é uma coisa muito... Nos dias de hoje é algo impossível de acontecer. Imagine naquela época algo impossível como este acontecer, porque Jesus Cristo, ele é o Deus das causas impossíveis. E quando eu falo isso, eu não estou falando de bênçãos materiais, não. Bênçãos materiais também, mas eu estou falando de algo espiritual, de algo muito mais do que simples dinheiro, do que um simples carro, do que uma simples bicicleta, do que uma simples moto, do que uma simples casa, do que uma simples porta de emprego. Estou indo muito mais além do que coisas materiais, coisas como esta. Jesus Cristo, ele é o dono da esperança, ele pode trazer de volta a esperança perdida, aquilo que já era, já não tem mais solução. Jesus Cristo pode trazer de volta. Jesus Cristo pode trazer a esperança de volta, porque ele é Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, e o seu poder dura para sempre, a sua glória é eterna. Ele é o mesmo e não mudou, ele não está morto, ele está vivo, e se ele operava no passado, ele pode operar no presente, pode operar no futuro também. Aleluia, louvado seja Deus. E Jesus Cristo entrou naquela cidade e viu a sua mãe chorando. Chorando, imagine a agonia daquela mulher. Imagine o desespero daquela mulher. Aquela mulher estava agonizada. Aquela mulher estava desesperada porque já havia perdido o marido e agora perdeu o filho. Imagine a agonia, o desespero. Imagine o que ela estava sentindo. Às vezes ela precisava ser carregada por alguém. Porque às vezes dava crise de desmaio. Pode acontecer, tem pessoas que quando tá levando um pedacinho de você, a pessoa desmaia, a pessoa não aguenta, ela simplesmente perde a noção do que está acontecendo e perde o fôlego, perde a respiração. É uma agonia, é uma coisa degradante, é uma coisa perturbadora. Um cortejo fúnebre é uma coisa conturbada, perturbadora, porque aquela pessoa que está perdendo aquele seu pedacinho, ela não tem como se controlar, ela não, ela tá deixando, tá levando um pedacinho de você e sabe que nunca mais vai ver aquele pedacinho de você. Ela sabe que nunca mais vai ter aquela parte sua, aquele negócio, nunca mais vai ver o rosto do seu marido, nunca mais vai ver o rosto do seu filho, nunca mais vai ver o rosto daquela pessoa querida para você. Imagine o desespero de você saber que nunca mais você vai ver aquela pessoa que você tanto ama, aquela pessoa que todos os dias da sua vida você está acostumado a ver. Imagine aquele rosto que você está vendo todo santo dia. Imagine que nunca mais você vai poder ver aquele rosto.
Imagine que nunca mais você vai poder ver o sorriso daquela pessoa. Nunca mais vai poder olhar nos olhos daquela pessoa. Nunca mais você vai ver aquela pessoa andando. Nunca mais você vai ouvir a voz daquela pessoa. Imagine uma situação como essa. A mulher nunca mais ia ouvir a voz do seu filho, nunca mais ia escutar o sorriso do seu filho, nunca mais ia sentir o abraço do seu filho. Aquela mulher nunca mais ia ver o seu filho. Ela nunca mais ia poder parar seu filho, nunca mais ia ver seu filho dormindo. Nunca mais ia poder fazer a comida do seu filho, nunca mais seu filho ia chegar e pedir a bênção para ela, e ia dizer Deus te abençoe, meu filho. Nunca mais isso ia acontecer. Isso acabou ali. Imagine o desespero, a angústia, a agonia daquela mulher. O quanto ela chorava, o quanto ela gemia, o quanto ela estava aflita. Tenta imaginar uma situação dessa. Jesus Cristo vendo aquilo, ele não aguentou. Jesus Cristo não Jesus Cristo vendo aquilo, ele não aguentou. Ele não suportou ver a agonia daquela mulher, a angústia daquela mulher. Imagine Jesus Cristo andando e a multidão andando atrás. Jesus Cristo estava caminhando, chegando na cidade, a multidão toda alegre, pá, toda feliz, Jesus, Jesus, Jesus. E Jesus entra na cidade e se depara com aquela coisa depressiva. Jesus Cristo chega na cidade e se depara com aquela depressão, com aquela energia negativa, com aquele negócio depressivo, com aquele negócio... Mano, ninguém se sente bem no velório. Nunca que alguém vai se sentir bem no velório. É uma coisa depressiva, é uma coisa angustiante, uma coisa agoniante, é uma coisa de muito baixo astral, podemos dizer assim, uma coisa muito... É uma pressão negativa muito alta. Imagine o povo se alegrando com Jesus e Jesus chegando ali e vê, se depara com aquilo. A multidão que via Jesus certamente sentiu o mesmo que aquela mulher sentiu. Às vezes a multidão sentiu o mesmo que Jesus sentiu, às vezes estava todo mundo feliz e do nada todo mundo se calou. Porque viu o menino morto, a agonia daquela mulher, o desespero daquela mulher, a angústia daquela mulher. E as pessoas levando o seu filho e as pessoas simplesmente estão levando o seu filho, estão levando o seu ente querido, as pessoas simplesmente vão levar o seu ente querido e você vai seguindo atrás em desespero e não há nada que você possa fazer. Não há nada que você possa fazer para mudar isso, não há nada que você possa fazer para que leve aquela pessoa querida. Você só está acompanhando e sabe que vai deixar no simples buraco, vai ter que dar as costas e ir embora. E as pessoas estão levando, simplesmente vão levar e não vão parar de levar até colocar no buraco e jogar areia por cima. Mas Jesus vendo aquilo, ele se moveu de íntima compaixão. Imagine as outras pessoas, ficou tudo triste, os discípulos, todo mundo triste com aquela situação, falava: nossa, que situação, que deprê que bateu agora. Alguns deviam ter com certeza pensado: o que esse Jesus faria? O que Jesus vai fazer? Jesus foi e amparou aquela mulher e disse: mulher, não chores. Em outras palavras, Jesus está dizendo: mulher, eu sou a solução. Mulher, não se preocupa com nada, eu estou aqui. Quando Jesus Cristo disse para aquela mulher: não chores, ele disse: não se preocupa, eu estou aqui, eu acabei de chegar aqui. Eu acabei de chegar, mulher, não se preocupa, eu cheguei aqui, mulher. Não precisa mais chorar. Não precisa mais se agonizar. Não precisa mais se angustiar, porque Jesus Cristo chegou. Quando Jesus Cristo disse: não chores, ele disse: eu sou a solução, não se preocupa. Vou trazer de volta o seu sorriso.
Aquele menino é seu sorriso, aquele menino é sua alegria, aquele menino é sua paz, aquele menino é seu porto seguro. Eu sei, eu entendo isso, mulher, não te preocupes. Eu vou trazer de volta a sua alegria, vou trazer de volta a sua esperança, vou trazer de volta o seu sorriso, vou trazer de volta o seu filho. Era isso que Jesus Cristo estava dizendo quando ele disse para aquela mulher: não chore. Imagine pessoas ouvindo aquilo de Jesus dizendo: não chores. Às vezes a pessoa fala: Jesus está só amparando. A outras pessoas até murmurar e falar: Jesus não sabe por que ela está passando isso, ele não tem filhos. Imagine uma situação. Vamos tentar imaginar um cenário. Tente imaginar esse cenário. Medite nesta palavra. Imagine aquele cenário. E quando Jesus disse as palavras, cria um cenário, cria um roteiro na sua cabeça, imagine algo. Desde que não fire a palavra do Senhor, a energese bíblica, né? Energese, eu nem sei o que significa energese bíblica, mas todo mundo fala. Vou procurar saber o que é energese bíblica para mim poder saber o que eu estou falando, né? Isso não tem cabimento. Eu prefiro falar o contexto bíblico, né? Podemos dizer assim, o contexto bíblico, que não fere a palavra do Senhor, que não fale heresias, que não fale mentiras, que não fale besteira, que não fale algo que contradiz a palavra do Senhor, é bem melhor, né? Imagine na sua mente algo que não contradiz a palavra do Senhor, mas que segue este roteiro, que não fere o Evangelho de Jesus Cristo, mas que segue esse roteiro da qual nós fazemos a leitura. Imagina um diálogo, as pessoas observando, os discípulos, a multidão, as pessoas que estavam levando o menino, as pessoas do cortejo fúnebre, as pessoas que estavam ali, que conheciam aquela família, porque tinha pessoas ali conhecidos amigos de família, conhecidos, porque Nainha era uma cidade pequena, então era como se fosse Pedro de Toledo, todo mundo conhece todo mundo, como se fosse Itariri, todo mundo conhece todo mundo, morreu hoje, amanhã. Hoje mesmo já está todo mundo sabendo o que aconteceu, né? Igual uma cidade grande de São Paulo, morreu uma pessoa lá, numa cidadezinha lá, e quem sabe é só os amigos da família. Não, não é assim, cidade pequena, morreu, a cidade inteira já sabe quem morreu, quem é, e quando vai ser o velório, como vai ser, e quando não é. Então é uma cidade pequena onde todo mundo conhecia todo mundo. Imagina, Jesus não conhecia aquela mulher, mas imagina as pessoas pensando: quem é esse homem aí, esse famosinho aí? Quem é esse famosinho que acabou de chegar? Né? Imagina as pessoas pensando assim, porque Jesus Cristo era uma pessoa muito famosa na época, pelos seus ensinamentos, pelos seus milagres, proezas e prodígios. E ele ainda é famoso na época, ele ainda não é só famoso naquela época, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ele é o Senhor, ele é o famoso dos famosos. Não existe ninguém mais famoso, não existe ninguém mais poderoso, não existe ninguém mais interessante do que Jesus Cristo na face da terra. Não existe. Não existe, não existe, não existe, não existe. Jesus Cristo é a pessoa mais interessante, fascinante da face da terra. E Jesus Cristo chegando ali, ele amparou aquela mulher com palavras. Mulher, não chores. Imagine aquela mulher ouvindo aquela coisa lá, aquela palavra. Imagine ela. Ela podia ter pensado, porque ela estava soluçando, que imagino eu, com choros e lágrimas, de soluços e agonia. E aquela mulher, ela passa por uma situação muito complicada na época. Então Jesus Cristo chegou ali, naquela cidade, e amparou aquela mulher. Com uma palavra, primeiro, dizendo: mulher, não chores. Imagina as pessoas observando o que Jesus ia fazer. Jesus Cristo amparou, tal. Sim, ele é uma boa pessoa, é uma pessoa meiga, é um ser humano de coração puro. Ele simplesmente ele simplesmente amparou a mulher com palavras. Nada mais digno de Jesus Cristo, né? Ele simplesmente foi lá e amparou, se moveu de íntima compaixão. É uma coisa interessante, né? Não esperava menos do meu Jesus, as pessoas imaginam as pessoas falando. Agora Jesus Cristo amparou e não sei como ele vai, acho que ele vai embora, né? Vai pregar, sei lá o que ele vai fazer. As pessoas ficaram observando, né? As pessoas vão ficar observando, porque quando uma pessoa não sabe o que Jesus vai fazer, elas só observam e esperam Jesus fazer o que ele tem que fazer.
E foi incrível. Foi magnífico. Não tem palavras para descrever o que Jesus fez naquela cidade. Foi glorioso, foi maravilhoso. Depois de ele ter a palavra para a mulher, não chore. Ele se caminhou até o caixão onde o menino estava sendo carregado. E ele tocou no esquife do caixão. Quando ele tocou no esquife do caixão, ele está dizendo o seguinte: para isso agora. Porque as pessoas pararam. Ou seja, ele parou um cortejo fúnebre. Ele parou, as pessoas estavam levando o menino embora. Ele disse: mulher, não chore, espera aí, eu já vou resolver o seu problema. Ele disse: para. Quando ele tocou no. Ele não disse com palavras, mas quando ele tocou no esquife, tecnicamente ele estava dizendo: para isso agora. A solução acaba de chegar. A esperança acaba de chegar. Ele parou aquele cortejo fúnebre quando tocou. Imagine como algumas pessoas deviam se sentir. Algumas pessoas ficaram: é doido! Parou? O que ele vai fazer? Imagina, as pessoas ficaram pasmas, abismadas assim. Quando Jesus parou, todo mundo observando. E quando ele parou aquele cortejo fúnebre, ele disse para aquele menino: eu quero ler essa parte de novo. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam e disse. E os que levavam paravam. Fechou parênteses. E disse, Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Eita glória, aleluia, louvado seja Deus. Olha o poder de Jesus Cristo. Olha a glória de Jesus Cristo. Olha a magnificência de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que conversa com os mortos e diz: levanta, acorda, meu filho. Vamos, meu filho, sai daí. Aí não é o seu lugar. Levanta, vem cá, meu querido, acorda, abre os seus olhos, levanta. Jesus disse: jovem, levanta. Levanta, jovem. E na mesma hora, o defunto abriu os olhos e se assentou no caixão. Se as pessoas ficaram besta quando Jesus Cristo tocou no caixão, imagine como as pessoas ficaram quando o morto ressuscitou. Aleluia! Seja dado ao nome de Jesus Cristo. Imagine como as pessoas ficaram. Imagino que gente deve ter desmaiado ali. Porque, gente, isto não é natural. É que nem aqueles filmes, a pessoa vê assim o morto levantando. Oh! Do nada levanta com vida. Isso não é normal, isso é algo assustador, isso é algo quase que subliminar, é algo apavorante. Eu vou abrir uns parênteses aqui e falar de uma pegadinha que tinha muita época no SBT. Tinha pegadinha no SBT em que o pessoal ia trabalhar num funeral e a pessoa se fingia de morta, e quando tava lá a pessoa lá cuidando do morto lá, a pessoa levantava e dizia olá. Tinha pessoa que saía correndo, gemia, chorava, mijava, desmaiava. Imagino exatamente isso. Imagina mais ou menos esse negócio de pessoas desmaiando, pessoas surtando, pessoas gritando de susto, quando o morto simplesmente se assenta no caixão e fica sentado no caixão, assim, do nada. Foi repentino. Jesus Cristo disse: jovem, levanta-te. Todo mundo falou: jovem, eu te digo. Aí o pessoal vai dizer o quê? O que ele vai dizer? Levanta-te.
o menino, na mesma hora que Jesus disse, jovem, levanta-te, o menino levantou e se assentou no caixão. É uma coisa surpreendente. Isso está muito mal, isso está muito fora do comum, isso está muito fora da lógica. Isso não, isso foge totalmente de todos os paradigmas e padrões da Terra, mostrando que Jesus Cristo é o Senhor. Mostrando que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo que fez os céus e a terra. Olha que poder, olha que graça, olha que coisa magnífica, surpreendente, gente do céu. É de... Aleluia. Aleluia, Rakachesto, Matevi, Nahamasiria. Aleluia, aleluia. Eu não tenho palavras para falar a grandeza de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Jesus Cristo, Ele é o Senhor de tudo e de todos, Ele é exaltado, Ele é glorificado, Ele é todo-poderoso, Ele é magnífico. Ele é... Não tem palavras para discernir, para decifrar, para descrever Jesus Cristo. Não existe. Ele é a própria essência de Deus que se fez carne. Livro de João, capítulo 1, diz, verso 1. E eu vou ler esse versículo, eu vou ler. João, capítulo de número 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o último versículo de número 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluias! Isso está falando de Jesus Cristo, que é a própria essência de Deus, a própria essência do Deus vivo, a própria essência do Altíssimo que fez os céus e a terra. Jesus Cristo é a própria essência. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluias. E não há impossível para Jesus Cristo. Não existe impossível para Jesus Cristo, porque Ele é o Deus do impossível. Aleluia. Se Ele conhece todas as estrelas do céu e chama cada uma pelo nome. Cientificamente falando, são, que eu acho que 100 bilhões, 10 trilhões, eu não me lembro exatamente quantas estrelas existem no céu. Isso na parte clara, os cientistas falam isso na parte clara e não na parte escura, que eles não sabem o que tem. Mas na parte clara do universo, aleluia, existem quase 10, um pouco mais de 10 bilhões de estrelas. Eu não lembro a quantidade cientificamente falando. E Deus conhece todas elas e chama cada uma delas pelo seu nome. Imagina! É como um pai dando um nome para cada filho. Esse é José, esse é Maria, esse é João, esse é Ricardo, esse é Estevão, esse aqui é Maria, esse aqui é Fernanda, esse aqui é Jéssica. E sabe o nome de cor de todas elas e chama todas elas pelo nome. E a essência desse próprio Deus estava em Jesus Cristo, é Jesus Cristo, a essência desse próprio, a essência desse Deus é Jesus Cristo que veio na terra. Aleluia. Jesus Cristo é a essência do próprio Deus vivo, que criou todas as galáxias. Ou você acha que as galáxias se criou sozinha? Ou você acha que as estrelas se formaram sozinha? Hã? Teve um Criador. Jesus Cristo, Senhor. A essência do próprio Deus vivo que fez os céus e a terra. Uma pequena porcentagem da essência. Podemos dizer 33,33% da própria essência do Deus vivo
é Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ao mesmo tempo que ele é 100%, ele é 33,3%, porque ele é um terço da divina graça do Senhor. Ele é Deus. Ele é a própria essência de Deus. Ou seja, ele é uma pequena porcentagem do Pai que fez os céus e a terra. E se Jesus Cristo não pode curar leproso, é um Jesus Cristo falso. Não acredite nesse Jesus. Se Jesus Cristo não pode ressuscitar mortos, é um Jesus Cristo falso. Não acredite nesse Jesus. Não é um Jesus, é um Jesus falso. Se esse Jesus aí, ele não pode tirar tetraplégico, paralítico, curar paralisia cerebral, se esse Jesus não pode fazer isto, é um Jesus falso, é um Jesus mentiroso, é um Jesus pilantra, é um falso mentiroso. Porque o meu Jesus, Jesus Cristo mesmo, ele cura qualquer tipo de enfermidade. Mas uma enfermidade que um dipirona pode curar, ele não vai perder o tempo. Ele quer mostrar sua grandeza, ele quer mostrar sua glória, ele quer mostrar seu poder. Então ele vai curar paralisia cerebral, ele vai curar câncer, ele vai curar tetraplégico, ele vai curar cego, ele vai curar mudo, ele vai curar surdo. Cego e mudo é quase a mesma, é praticamente a mesma coisa. Me perdoe, tá, de novo, porque falar surdo mudo é um ato de desrespeito às pessoas de CPD. Mas ele cura cego, ele cura coxo, ele cura aleijado, ele faz nascer braço onde não tem braço, ele faz nascer perna onde não tem perna, porque Jesus Cristo, ele é o Senhor de tudo. Jesus Cristo não, um Jesus Cristo que não pode fazer esse tipo de coisa, é um Jesus Cristo falso, um Jesus Cristo mentiroso, e não acreditem nesse Jesus, porque é um Jesus falso, mentiroso. Se esse Jesus não pode curar enfermidades, não pode curar paralisia cerebral, não pode curar câncer, não pode curar tetraplégico, aleijado, cego, surdo, mudo, pessoas... Se esse Jesus não podem fazer esse tipo de ação, é um Jesus falso, mentiroso, não crê nesse Jesus. É um pilantra, safado, sem vergonha. Porque o Jesus Cristo que eu conheço, ele cura, transforma, salva, perdoa pecados, liberta da condenação do pecado, liberta da escravidão e leva para o céu. E não há impossível para o meu Jesus Cristo, não há enfermidade que meu Jesus Cristo não possa curar, porque ele é o Senhor de tudo e ele é o Senhor de todos. E eu falo sem medo de errar. Porque está na Bíblia, a Bíblia é a própria palavra do Senhor, a Bíblia é a própria Jesus, a essência de Jesus Cristo, e tudo que está aqui é verdade, não é mentira. Jesus Cristo é verdade, conheça a verdade e será liberto da mentira, do pecado, da falsidade, do engano. Aleluias. E não há impossível para Jesus. Não. O meu Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou no terceiro dia, está à destra de Deus, não é impossível. Nada é impossível para ele. Aleluia. Eita, glória a Deus, aleluia, aleluia. Basta ter fé nele. Basta acreditar nele. Porque ele foi e sempre, ele foi e sempre será eternamente. Para a glória do Deus vivo, que fez os céus e fez a terra, o Pai Todo-Poderoso. Jesus Cristo é magnífico, ele é poderoso, ele é glorioso, ele é compaixão, ele é amor, ele é carinho, ele é piedade. Simplesmente ele é. Não tem palavras para descrever, ele é.
Ele é. Ele é. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.